Então, alguns pais, eu vejo aí, e eu falo porque eu fiz isso também, colocam rios de dinheiro em cursos profissionais. Curso de liderança, curso de gestão de pessoas. Agora, pelo amor de Deus, me diga um negócio. Você que tem um filho adolescente em casa, não precisa nem ser adolescente. Existe pessoa mais difícil do que liderar do que os nossos próprios filhos? Fala sério. Existe cenário mais dolorido do que você ser demitido da própria vida dos filhos? Se seu adolescente ele é tranquilo, ele não apresenta nenhuma angústia, ele obedece a tudo, ligue seu alerta vermelho, piscante, radiante, cantante, porque todo adolescente passa pelas transformações dos hormônios, pelas neurológicas, pelas sociais, pelas familiares, e isso tem impacto emocional no seu adolescente. Se ele não está apresentando, das duas, uma. Ou ele está escondendo de você, ou ele está suprimindo essas emoções de forma consciente ou não, e isso vai se apresentar de forma tardia. Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento humano, especializada no desenvolvimento e comportamento de adolescentes e seus pais. Eu ensino pais a saber o que fazer em qualquer situação com seus filhos adolescentes. E por isso, quando eu vejo um pai ou uma mãe se gabando que seu filho e adolescente são de boa, minha mente automaticamente ela já faz: Ih, isso não é bom sinal não, senhora. Pelo amor de Deus. Nos atendimentos aqui, eu vou te falar um negócio. Até hoje, eu nunca recebi um adolescente que não tivesse sofrendo as consequências da fase da adolescência. Tem aí um público que talvez, sei lá, 10% do público chega aqui e os pais chegam relatando nenhum problema. Olha, meu filho é super de boa, não dá trabalho nenhum, obedece a tudo, um menino ou uma menina maravigold. O que eu tô trazendo aqui é para desenvolver ele, é para ele tomar boas decisões de carreira, ter uma clareza da vida. Eu falo, uau, meu Deus, isso é tudo que eu quero na minha vida, adolescente vindo para se desenvolver. Olha, hoje, todos os que vieram com esse relato dos pais, esses foram os que mais tinham angústias, medos, emoções negativas, e isso acaba influenciando a forma que o adolescente toma decisão, a forma que ele toma decisão acaba afetando o sucesso dele de jornada na vida adulta, nesses finais aí de anos de adolescente que você acaba precisando tomar um monte de decisões. Então a adolescência, gente, não dá para se enganar. A adolescência não é um período fácil nem para os pais e nem para os adolescentes, muito pelo contrário. É o período mais complexo de desenvolvimento humano, justamente porque ele tem mudanças muito drásticas e ao mesmo tempo, enquanto que a maturidade deles é baixinha, ainda é baixinha. Então, falar da importância da fase, falar sobre as suas complicações é muito importante. Na adolescência, você não tenha dúvidas. Seu filho vive conflitos internos do que ele quer ser, do que esperam dele, ele vive vergonha pela transformação do corpo, ele vive instabilidade, tédio, intensidade por conta das alterações neurológicas, ele vive frustrações porque ele não consegue corresponder ao que a sociedade espera dele, ele vive a dor da rejeição de perceber que os seus próprios familiares não entendem e não aceitam quem ele está se transformando. E a dura realidade é que muitos de nós pais, a gente não gosta de admitir que nós não nos preparamos para ser pais. E menos ainda, pais de adolescentes, que é aquele poderoso chefão, miseravão do final do jogo, sabe? No jogo da educação, a adolescência é o poderoso chefão. Então, alguns pais até começam a se preparar para o parto, para os primeiros anos de vida. Isso é recente. Eu sou muito grata e já me sinto muito feliz porque isso já está começando a se tornar uma cultura, porque é um começo. Mas eu ainda estou aguardando, como profissional da área de adolescentes, os pais a se conscientizarem que essa preparação para receber cada fase de desenvolvimento ela é contínua, né? E principalmente para receber a adolescência. A preparação para a primeira infância ela é fantástica, surreal, é apaixonante, mas é completamente diferente da fase da adolescência. As condições, os processos, as complicações, as consequências, é tudo diferente. E dia após dia eu vejo os pais enfrentando problemas que não precisariam enfrentar se não tivessem tão despreparados. E eu vejo adolescentes fazendo escolhas dia após dia que não tem volta,
ou que não tem como reverter, sem uma mega consequência, sem criar um redemoinho, porque não receberam o suporte que precisavam, porque não foram orientados como precisavam, porque não foram compreendidos como e quando precisavam. Eu não tenho, óbvio que não tenho a audácia de achar que se todos buscassem ajuda profissional, nenhum adolescente teria problemas. Claro que não é um mundo de Bob, nem de Alice, não é um planetinho encantado, óbvio que não. Mas com certeza a gente teria uma sociedade mais humana, mais preparada, mais consciente, porque sim, os pais estariam mais capacitados para identificar os sintomas do problema antes dele se tornar um problema. E eles poderiam resolver as coisas na causa raiz, sem tanto estresse, sem entregar para a sociedade uma pessoa que está despreparada para a vida, que vai ferir outras pessoas, que vai se ferir, se sabotar e sofrer porque não teve as suas necessidades básicas emocionais atendidas e supridas quando ele não conseguia se atender na totalidade, pela imaturidade, pela fase, pelos desafios, pela inexperiência mesmo. Então, alguns pais, eu vejo aí, e eu falo porque eu fiz isso também, colocam rios de dinheiro em cursos profissionais. Curso de liderança, curso de gestão de pessoas. Agora, pelo amor de Deus, me diga um negócio. Você que tem um filho adolescente em casa, não precisa nem ser adolescente. Existe pessoa mais difícil do que liderar do que os nossos próprios filhos? Fala sério. Existe cenário mais dolorido do que você ser demitido da própria vida dos filhos? Porque chega uma hora que eles podem te demitir. Para mim, e eu tenho certeza que para a maioria dos clientes que eu atendo, a resposta é não. Não existe pior cenário do que esse. Então, por que a gente não dá a devida importância e não coloca o devido investimento nessa área da vida? Buenas, vamos lá, porque essa história, ela se repete. Os motivos por que isso acontece se repete e tá na hora da gente quebrar esse ciclo. Vamos começar a falar por quê. O porquê que a gente não investe, o porquê que a gente não faz acontecer nessa área. Nós não tivemos esse exemplo dentro de casa. Os nossos pais, eles literalmente não eram preparados e eles não paravam para dedicar tempo, estudo, ajuste de comportamento para nos educar. A gente que lutasse com o comportamento dos nossos pais. Era ou não era? Oxi, eu quero ver quem é que vai me dizer, não, meu pai ficava estudando horas, rios, ajustava comportamento, me ouvia, sabia o que fazer. A gente que lutasse, meu bem, era tiro, porrada e bomba. Na nossa geração, certeza. Nós não fomos ensinados que sucesso tem várias fontes e várias facetas. O que nós fomos ensinados é que sucesso é você suprir sua família financeiramente, que reconhecimento vem de você ser bem-sucedido no trabalho, que seguir o mesmo padrão que a sociedade faz é ótimo, excelente. Inclusive, quando você não segue esse padrão, é até esquisito. Eu decidi que não vou fazer faculdade. Eu decidi que eu vou tomar um rumo completamente diferente. Tem 300 para lhe dizer que você não vai conseguir, que não dá certo, que o caminho certo é esse, aquele e aquilo outro. Vai dizer que não é, minha gente. Vai dizer que não é. Nós também não entendemos que educar os filhos tem tudo a ver com a gente. E pouquíssimo a ver com eles. A forma que a gente registra as nossas experiências, a forma que a gente registrou o que a gente já viveu, inclusive na nossa infância, e a forma que a gente repassa isso para eles, a educação que a gente oferece para eles com a carga emocional que nós trazemos da nossa experiência de vida, é tudo sobre nós e quase nada sobre eles. Eles são literalmente quase uma consequência do que a gente criou e que depois foi se misturando aí com a sociedade e quando ele começa as convivências externas do que o externo também moldou dele. Ninguém falou pra gente que ao se preparar para ser pais, ao estudar, ao compreender o desenvolvimento dos nossos filhos, nós também nos desenvolvemos mais do que em qualquer outro curso da vida. Ninguém falou pra gente que as habilidades que nós precisamos para ser bons pais, para suprir os nossos filhos em todas as necessidades que eles não conseguem suprir a si próprio, são as habilidades mais difíceis de dominar. E aprender para educar os nossos filhos
Estamos ganhando aí créditos, diferencial, potencial e abrindo portas em todas as outras áreas da vida, principalmente no trabalho, que é para muitas pessoas uma área da vida que é mais valorizada. Ah, não, Aline, o que eu mais valorizo é a minha família e os meus filhos. Vamos ver isso no comportamento? Né? Vamos ver isso no comportamento? Quanto tempo você dedica aos seus filhos e à sua família? Quando você dedica esse tempo, como que tá esse tempo? Então, assim, o que a gente pensa e o que a gente faz, a gente precisa ver se está alinhado com o comportamento. E no comportamento, a maioria das pessoas dão valor ou foca mais no trabalho porque acha que prevê, né? Dando o que é necessário financeiramente, é mais do que suficiente, é o necessário para se começar a educação. Então, assim, acredite quando eu te digo. A forma que você educa seus filhos, os desafios que você vive na paternidade, a condução que você escolhe ter fala muito mais sobre os seus potenciais, sobre a sua maturidade do que do seu filho. Seja você homem, seja você mulher, tio, pai, avô, madrasto, padrasto, não importa. Acredite quando eu te digo que quando você estuda para ser pai e mãe, se atualiza do que a gente tem de mais inovador aí para poder ajudar nesse período de condução, principalmente da fase da adolescência, você além de oferecer a educação que seu filho merece, você vai se sentir mais desafiado do que tudo que você já viveu. Você vai crescer, você vai retomar a sua essência, aquela que seus pais te tiraram porque não tinham conhecimento e que agora você está tirando do seu filho porque você tá agindo com intuição, tá agindo por padrão, tá achando... Então, presta atenção. Presta atenção, porque quando você se prepara para a adolescência do seu filho, sério, você descobre as suas falhas e, mais importante ainda, quais são as origens dessas falhas. E por que você descobre a origem, por que você descobre quais são, você também consegue se curar, se libertar delas. E isso, eu nem vou falar disso para o adolescente, porque isso já é surreal para a gente, né? Você se reconectar com você mesmo, com a sua essência e, consequentemente, também aprender como ensinar e como permitir que seu filho se conecte com a essência dele e com ele, e não com o que você quer que ele seja. Você aperfeiçoa, aprende habilidades socioemocionais que são necessárias e que são extremamente valorizadas em todo lugar que você entrar, que são as habilidades socioemocionais. Você se autodesenvolve ao mesmo tempo que você aprende a ser assertivo com seu filho. É praticamente 2 em 1. Evita conflitos, problemas, desconexão na adolescência, principalmente, que é o terror de todos os pais, porque aí é que a gente não sabe mesmo o que está por vir, o que vai acontecer, como conduzir, como sugerir. A desconexão é o terror da adolescência. Então você se renova, se inova, você entrega a sua melhor versão. Porque é o mínimo que você pode fazer, porque seu filho não teve a opção de escolher os pais. Ele não tem a opção de se libertar, de dizer, eu não quero você mais como meu pai. Ele não tem nem referência para poder dizer se você é um bom pai ou é um mau pai quando ele é pequeno. E quando ele se dá conta disso, ele já tem tanta coisa que foi ensinado para ele. Ele já tem tantos ensinamentos, tantas crenças, tantas ideias e visões de vida que foi passado para ele que nenhuma decisão nessa altura é sem viés. Então, assim, é muito importante. É você compreender seu filho, é iluminar o caminho dele, é empoderar ele para que ele possa encontrar o seu próprio caminho de forma forte, saudável, livre. Você aprender o que fazer em qualquer situação, você se libertar dessas culpas, desses medos, dessas angústias que a complexidade, que a fase da adolescência traz. Isso é luz. Isso é luz. Você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas você saber que você fez o melhor que podia ser feito, não é o melhor que você pode fazer, é o melhor que podia ser feito naquela situação, isso é libertador. Isso é libertador. Tem muitas coisas que a gente não tem controle, mas aquilo que a gente tem controle, que é saber o que fazer, saber como conduzir, quando você se dá conta que você fala, caraca, eu fiz tudo que podia ser feito, não houve nada que ficou faltando e o desfecho foi esse, porque o desfecho tinha que ser esse. Você fica de boa. Então, assim, só com isso aqui que eu já falei, você já pegou aqui a visão de quão importante
quão engrandecedor e quão necessário é você estar nessa busca contínua de aprendizado? Se você é do time dos pais que se gaba, que sai por aí, meu adolescente obedece a tudo, não questiona nada, não apresenta nenhum problema, nenhuma insegurança, cuidado, cuidado, porque você pode estar sendo manipulado pela falta de conhecimento da fase da adolescência. E essa suposta paz de hoje pode ser seu inferno de amanhã. Feliz são dos pais que os filhos adolescentes manifestam seus problemas logo, na adolescência, o quanto antes, porque assim a gente pode tomar medidas, a gente pode evitar sofrimento na fase adulta, onde as consequências são perdas maiores, onde muitas vezes podem ser irreversíveis, dolorosas. Então, se você entendeu a essência desse vídeo, busque, minha filha, busque, meu filho, suporte, busque autodesenvolvimento, busque mentores, tenha você um problema ou não com seu adolescente. Ofereça a ele o suporte que ele precisa. Para passar pela fase da adolescência, ofereça a você o suporte que você precisa para poder oferecer esse suporte para o seu filho adolescente. E é isso. Compartilhe aqui comigo se você já teve suporte profissional com a educação dos seus filhos, com você mesmo como pai, como mãe, como responsável por porque eu quero saber quantos pais estão à frente do seu tempo. Eu estou muito curiosa para saber. E já que aqui o tema é aprendizado, já me segue e corre para maratonar os outros conteúdos que já estão aí liberados e disponíveis para você na fase da adolescência.